Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Aleluia. Irmão, eu estou com mais convicção ainda de que a volta do Senhor está muito próxima. Muito próxima. E o Evangelho está se espalhando. Tem muita gente trabalhando em prol do Evangelho, mas a própria palavra diz que é pouca gente aí. A seara está pronta. Tem muita coisa para se colher, mas são poucos os ceifeiros. E hoje eu quero dar uma cutucadinha em você, para que o Espírito de Deus comece a tratar com você. Irmão, normalmente eu tenho algo que o Senhor sempre fala comigo, eu gosto de começar falando sobre isso. Eu logo cedo, tudo que Deus fala comigo, eu escrevo. E eu não sou diferente de você, porque se você nasceu de novo, você é filho de Deus, Deus fala com você. E o Senhor falou comigo, assim, ele disse: filho, muitas pessoas dizem, Deus não fala comigo. E o Senhor falou assim: não é que eu não falo, são eles que não me escutam. Então, Deus está sempre pronto para falar conosco. Agora, o que está faltando? Entender o que é oração. Oração, irmão, é uma comunicação. Ou seja, alguém fala e o outro está pronto para escutar. E aquele que escutou pode falar e Deus vai escutar. Então, muita coisa que Deus falou comigo, eu escrevi tudo isso. E eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor tem tratado comigo. E vou falar para você, irmão, você não é diferente de mim. Porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você que nasceu de novo. Então, às vezes você está ouvindo aquela voz e você diz: isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. É Deus falando com você. Eu sempre cito isso e cada vez que eu for ministrar eu vou me basear nisso, porque é uma coisa que Deus tratou comigo. Eu estava em Brasília dando aula e fui convidado para fazer o culto de terça-feira, o culto de oração. E chamei algumas pessoas à frente que queriam oração. E quando aquele grupo de pessoas ficou aqui diante de mim, eu falei: eu não vou orar por vocês. É estranho, né? Convida as pessoas para vir à frente, naquela expectativa de que você recebesse a oração. Eu falei: eu não vou orar por vocês. São vocês que vão orar. Porque, irmãos, tem muitos crentes dependendo e andando no vácuo de outras pessoas. E isso não funciona, irmão. Porque nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo quanto nós praticarmos aqui nessa terra como crente. Entendeu? Então você precisa entender que você deve ter e manter esse relacionamento íntimo com o seu Criador. Então, as pessoas ficaram naquela expectativa. Eu digo: não, você que vai orar. Porque é você que sabe o que você precisa. Eu não vou, Tiago, eu não vou orar por você. E, irmão, naquele momento que nós começamos a orar, eu tive uma visão. Eu estava no céu. Eu já tive várias visões do céu, irmão. Esse ambiente que nós estávamos, eu não podia ver a face de Deus, mas eu sabia que era Ele. Deus, Jesus à sua direita, o Espírito de Deus à sua esquerda aqui. E um galpão, irmãos, uma coisa gigantesca, sem limites. Era como se você não conseguisse enxergar as paredes laterais daquele ambiente. Não havia teto. Uma iluminação impecável. Uma limpeza sobrenatural. Uma coisa assim que não há palavra humana para se explicar aquele ambiente. E, de repente,
naquele ambiente, diante do Senhor, havia milhares e milhares de anjos. E, de repente, eu vejo que Deus, ele inclina a cabeça. Eu não vejo o rosto dele, mas ele faz assim. E eu percebo que ele articula a sua boca, dando alguns comandos para as pessoas, para os anjos que estavam diante dele. E em frações de segundo, irmão, aqueles anjos desapareceram da presença de Deus. Milhares. E aí eu voltei. E perguntei. Eu sempre pergunto as coisas para o Senhor, pode ser a coisa mais boba do mundo. Ele está sempre pronto para responder as coisas mais bobas que você acha que é. Ele é seu Pai. Eu falei, Senhor, o que é isso que eu acabei de ver? E ele falou para mim assim, você nunca leu na minha palavra que os meus ouvidos estão inclinados para o clamor do justo e que aos meus anjos eu dou ordem ao seu respeito? Yes! Já está escrito, irmão. Já está escrito. E pessoas que estavam ali naquele momento chamaram a atenção de Deus. Chamaram a atenção de Deus e receberam aquilo que pediram. E a Bíblia é clara, pedi e dar-se-vos-á. Então, se não pedir, irmão, não vai receber. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, está cheio de coisas na palavra de Deus. Já está escrito. O Senhor falou comigo, filho, eu sou tão misericordioso, que eu deixei escrito na minha palavra, que a fé vem pelo ouvir. Imagine se a fé viesse por ler. Fala, Jeová. Sabe por quê, irmão? Aonde está a misericórdia de Deus? Porque existem pessoas que gostam de ler. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. E como é que se conhece a palavra, irmão? Lendo. Mas aonde está a misericórdia de Deus? Pessoas que leem, abrem a boca para falar, para os outros ouvirem e gerar fé nelas. Porque a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, nós, irmão, estamos vivendo os últimos segundos. E o Senhor está precisando de gente para trabalhar. Mas eu não sei. Sua vida é a sua mensagem. Suas experiências com Deus é a sua mensagem. Você ficou impressionado quando eu falei que os ouvidos do Senhor inclinou para ouvir o clamor de uma pessoa? Você não achou uma coisa bem? Mas irmão, é exatamente isso. É a sua vida, é o seu relacionamento. Foi uma visão que eu tive naquele momento. E o que é isso? Comunhão. Relacionamento com Deus. Irmãos, quando você está orando, Deus está assim, ó. Agora, o que está acontecendo, irmão? Na hora que Deus vai falar, você vai embora. E Deus fica, eu queria dar uma resposta para ele, mas ele nem me parou para ouvir. Está cheio de pessoas que só soltam suas orações, mas não param para ouvir o que Deus quer falar com você. Deus é bom? Deus é maravilhoso, irmão. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele fez tudo para a gente. Tudo que tem aqui, irmão, foi Deus que fez para a gente. Essa terra foi Deus que fez para a gente. Eu vi alguma coisa na internet, achei bem interessante. Se a Terra sair fora da sua órbita,
alguns metros, eu não lembro bem quantos metros eram, mas não eram muita coisa. Se ela se deslocar para dentro do sistema solar, nós morreremos torrados. Se ela se deslocar para fora da sua órbita, nós morremos congelados. E quem foi que fez essa sincronia tão perfeita que faz com que a gente pode viver aqui tanto no frio como no calor? Sem torrar a gente, sem matar a gente de frio. Quem é? Quem é? E o que eu acho mais lindo, irmão, de tudo isso, que Deus é lá na sua plenitude, lá onde Ele está, no terceiro céu. Ele tem ele deve ter uma luneta que tem um zoom. Sabe o que é zoom? Aquela função que aproxima. Quem tem hoje os smartphones, todos eles têm aquele zoom que aproxima a imagem. Pois Deus tem uma luneta gigantesca assim, que tem um zoom tremendo. E Ele olha lá de cima assim. Aí Ele dá um zoom. Aí Ele acha um planeta chamado Terra, que Ele conhece, Ele sabe. Aí mais um pouquinho de zoom. Ele acha um mapa do Brasil. Aí ele mais um zoom. Ele acha o estado da Paraíba. Mais um zoom. Ele acha uma cidade chamada João Pessoa. Mais um zoom. Ele acha o Portal do Sol, uma igreja Verbo da Vida. E mais um zoomzinho. Achou você? Você não está cego. Você não está fora do alvo e do foco de Deus. Deus te vê desde quando você foi nascido, irmão. De fato, antes de você nascer, Ele já te conhecia. Quem é você? Eu faço a pergunta. É para você ficar pensando mesmo. Eu vou chegar lá, isso aqui é só a introdução. Eu fico pensando sobre isso. Faça essa pergunta. Irmão, você sabe que todo 1º de janeiro, ou aquelas primeiras horas do dia, que é noite ainda, né? Todo mundo alegre, fogos para todos os lados, um monte de promessa, vou emagrecer, vou engordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Isso. Mas ninguém faz uma pergunta bem óbvia. Poucas pessoas perguntam, Senhor, o que você quer que eu faça para você em 2026? Essa deveria ser a sua primeira pergunta. Não fazer um monte de promessas, irmão, que às vezes nem se cumpre. Mas quando você pergunta para Deus, Ele vai te dar uma resposta, irmão. Porque Ele ama se comunicar com você. Ele quer. Você sabe que Ele criou Adão para ter comunhão com Ele? Gênesis capítulo 1, irmão, está repleto de informações. Vai lá, lê Gênesis capítulo 1 todo, tá? Tudo que você possa imaginar, 1 e 2. E no versículo 26 ele fala, façamos o homem conforme a nossa xerox. Cópia, exata. Você quer ver Deus, irmão? Olha para você no espelho. Você não é Deus. Mas você é xerox. Você é imagem e semelhança do seu Criador. Deus tem ouvido? Eu acabei de falar que Ele tem. Deus tem boca? Tem. É por isso que você tem ouvido e por isso que você tem boca. E todas as demais coisas. Porque é uma xerox, é uma cópia exata. Então Deus, aqui a gente vê Deus criando o homem, no capítulo 1 do Gênesis 26, e em seguida Deus dá uma missão para o homem. Eu vou ler para vocês aqui. 1:26. Então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele faça o quê? Domine
ele sobre os peixes do mar, sobre as ervas do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Então, o homem foi criado para dominar sobre toda a terra, porque Deus criou a terra para o homem, não foi para o diabo. Foi para o homem. Amém? Aí ele continua dizendo aqui, sobre todos os répteis que se rasteiam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus os criou. Minha versão é bem interessante, eu gosto dela. Macho e fêmea os criou. Quando Deus está falando sobre homem, ele não está falando sobre o masculino. Ele está falando sobre uma espécie. Porque se a mulher foi formada do homem, ela vem com as mesmas características do homem. Vem com orelha, vem com boca, vem com ouvido, vem com as mesmas coisas. É semelhança de Deus. Então, Deus deu essa autoridade para dominar. Continua dizendo aqui. Deus os abençoou e disse, frutificai. Irmão, essa palavra frutificar, eu até anotei aqui, para vocês entenderem, porque nós vamos ver um versículo lá na frente que vai falar sobre a mesma palavra. Frutificar significa produzir resultado. Deus acredita tanto em você, irmão, que Ele sabe que você pode produzir resultados. Fala, Jeová. Não se sinta inferiorizado. Não se sinta incapaz, porque tudo é possível. Deus está atrás de homens e mulheres que creem, porque tudo é possível ao que crê. Eu tinha um texto da Bíblia que falava sobre, lá em Isaías, ele falava assim, que as ilhas te esperam. E naquela hora eu digo, eu vou para o Japão. O Japão é uma ilha. 20 anos depois, aonde é que eu estava? Japão. Fui dar aula no Rema lá. O que é isso, irmão? O que é isso? Comunicação. Algo que estava no meu coração e Deus falou, eu estou contigo. Eu vou nessa. Vaidade? Não. Propósitos de Deus. E Ele está esperando alguém para que os propósitos deles sejam realizados aqui nessa terra. E Ele não está contando com o ímpio, não, irmão. Ele está contando com você, crente. O ímpio vai chegar, mas é com você. Então ele diz aqui, frutificar. Eu anotei aqui. Produzir resultados. Transformar-se em alguma coisa. Ter como consequências. Isso significa a palavra frutificar. Então, o Senhor disse para Adão, frutificai. O que mais ele falou aqui? Multiplique, faça menino. Eu não estou dizendo para você encher sua casa de menino, não. Mas na época, a ordem era essa. Encha a terra, povoe a terra. Faça menino à vontade. Enchei a terra, subjetai-a e dominai sobre os peixes do mar. E ele começa a dizer tudo novamente. E ainda disse, estou dando um monte de coisa para você. Eu estou dando sementes que vão produzir árvores, que vão servir de mantimento para você. E ele deu uma série de outras coisas. Só que aqui no capítulo 2 ele diz o seguinte, o Senhor tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar. Missão. Frutificar, sujeitar, dominar, lavrar, trabalhar, em outras palavras. E guardar. Então, a gente sabe que Adão errou, fez tudo o que fez, eu não preciso contar a história dele, mas você vê que Deus deu uma missão para aquele homem. Vamos para outros homens. Noé. Qual foi a missão que Deus deu para Noé? Faça um barquinho. 120 anos fazendo um barquinho, irmão. Parecia coisa de doido. E você sabe da história do dilúvio. Aí vem Abraão. Abraão, cara rico, cheio da grana. Escutou uma voz. Sai. Irmão, tem coisa que não está escrito na Bíblia, irmão. Aquilo que já está escrito é para você viver e aproveitar dela.
Mas tem coisas que Deus não deixou escrito na Bíblia. Mas Ele vai falar especificamente com cada um de vocês. Amém. Aí ele continua dizendo aqui. Sim, vamos voltar lá para Abraão. Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. O cara é rico, vivia bem. E ouviu uma voz dizendo para ele sair do meio da parentela dele para um lugar que ele nem sabe onde é. Meu irmão, isso é doideira. Mas isso é fé. São esses loucos, são esses doidos. Vá para a Escócia. Doideira, irmão. E não vai faltar nada, meu irmão. Vai chegar tudo na boa, no tempo certo. Vai chegar. Não esquenta a cabeça com isso, não. Sabe por quê? Aquele quem a ele chama, ele vai suprir. Fala, Jeová. Amém? Aí depois, vamos para outro personagem. Sim, aí em Abraão ele disse, eu vou abençoar todas as famílias da terra por sua causa. E vou fazer de você uma nação. Quem é a nação hoje? Israel. Uma palavra vindo eu digo no coração para vocês entenderem, mas parece que vem na cabeça, de uma coisa. Que doideira é essa? Sai do meio da minha família. Que voz estranha é essa? Ei, se fosse o diabo ele é clássico. Sabe como é que ele dizia? Morra, mate, roube. Você acha que o diabo gosta quando alguém vai fazer o que eles vão fazer lá na Escócia? Não é menina, não. Porque sabe que ele vai mexer com aqueles que ele tem preso. Então, às vezes, irmãos, são informações que a nossa mente humana, a nossa razão humana é loucura. Mas o Evangelho, ele é loucura mesmo. Mas eu quero com tudo isso, irmão, que você saiba que o final de tudo isso é glorioso. É melhor do que tudo que você possa imaginar. Eu já vi o céu, irmão. Eu já vi aquela praça. Eu sei o que é uma rua de ouro, porque eu vi. Eu sei que eu vou morar num apartamento, num prédio que tem 2.160 quilômetros de largura, 2.160 quilômetros de comprimento, 2.160 quilômetros de altura, de ouro puro. Eu sei, porque já está escrito, isso me pertence como herança. Você está entendendo? Essa vida aqui é passageira, irmão. Sabe o que é que Deus quer? Sai! Faça alguma coisa. Agora, o melhor é você fazer com uma instrução dele, não com a sua vontade, mas com a vontade dele, porque aí sim você vai fazer da forma correta. Amém? Vamos para outro. Moisés gago. A Bíblia diz que ele era pesado de língua. Não sei se ele quis dizer que ele soltava palavrão, não sei, mas a Bíblia diz que ele era pesado de língua. Mas, vamos lá, que seja gago, é melhor. Não queria, mas o que foi que o Senhor disse para ele? Ei, rapaz, está querendo se esconder? É você mesmo que eu quero. Vou arrumar uma pessoa para estar junto com você, para você falar, e ele vai falar com os outros. Arão, acompanha Moisés aí, que ele tem uma jornada para se cumprir. Eu tenho uma missão para ele. Qual foi a missão, meu irmão, de Moisés? Libertar o povo que estava cativo no Egito por 430 anos, mais ou menos isso. Missão. Deus tem uma missão, irmão. Vamos vamos ver aqui alguém. Vamos para Maria, vai, Maria. A menina lá, novinha, virgem, namorava o cara lá. E de repente, uma vozinha na orelha dela. Um anjo chega e fala, ei, ó, tu vai ficar buchudinha. Como? Eu sou virgem, eu não tenho nada com homem. Ele falou, não, é uma coisa diferente.
Chamou o namorado dela, José, disse: José, ó, o que vai ser gerado nela é do Espírito Santo de Deus. Não abandona ela, fica aí, fica frio. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque um profeta doido lá atrás disse que a virgem conceberia e daria luz a um filho. Cerca de 700, 800 anos, eu nem lembro quantos anos atrás. Do tempo de Jesus, lógico. Meu irmão, profeta, que nem queria. Deus tinha uma missão para cada um, irmão. Davi, eu quero esse cabo aí como o rei de Israel, porque esse outro não vale nada. Esse tal de Saul aí só pisou no tomate. Vamos por ir para frente. João Batista, lá vem o cara vestido com roupa de couro de camelo, que é fedido pra caramba. É terrível mesmo. Pelo amor de Deus, eu fui ver uma sandália daquela de... A gente tem a sandália de couro aqui, aquela, né, dedinho lá. Aquilo é perfume, meu irmão. O cheiro daquela bicha molhada é perfume junto da de camelo. Horrível. Lá vem o cara. Eu estou anunciando o caminho daquele que vem atrás de mim. Missão. Missão. Aí, no tempo certo, lá vem quem? Maria ficou grávida, lá vem Jesus. O que é que esse cara veio fazer aqui? Pregar o amor, a paz, a alegria, que os judeus não acreditaram, porque ele disse que era filho de Deus, foi aquela confusão, aquela brigaiada toda. E fez o que você sabe, que eu não vou contar todos os benefícios, ou todos os feitos de Jesus, que são milhares. Mas ele veio com uma missão. Imagina Jesus lá na sua glória, e Deus olha para a terra e vê, eita filho, olha a bagunça que está lá. Pelo amor. Tu vai ter que ir lá, rapaz, resolver essa parada. E Jesus se despiu de toda a sua glória. Irmão, você sabe o que é você estar num bem bom de Deus e de repente você ter que assumir um corpo humano para chegar aqui e ser açoitado, cuspido, esbufeteado, xingado, humilhado? Tem que ter uma missão, irmão. Tem que ter uma missão. Amém. Marconde, capítulo 1, versículo 1. É um novo não é Bíblia não, porque eu não posso dizer que é da Bíblia não, mas é o meu livro, vai. Ensina o meu povo a me ver como Deus e a serem participantes e praticantes da minha palavra. Essa é a minha missão. Onde eu vi isso? Onde você escutou isso? Não está escrito na Bíblia. Mas foi uma informação que eu recebi através do Espírito recriado que eu tenho aqui dentro. Porque o que você está vendo aqui é só a caixa que carrega Marconde. Porque eu não sou o que vocês estão vendo. Amém. Eu recebi uma informação. E eu não posso negar tudo quanto Jesus fez por mim, para me esquivar de fazer o que Ele está mandando eu fazer. Então eu vou ensinar o povo de Deus, e eu estou no lugar certo, a ver Deus e a serem participantes e praticantes da palavra. Irmão, se não for para fazer isso, não adianta não, irmão. Porque ser só ouvinte da palavra e não ser um praticante da palavra é mesmo que nada. Você veio para fazer alguma coisa, agora vamos para você agora. Pergunta para o Senhor, quem eu sou? Ou quem sou eu?
Eu acho que hoje à noite, talvez não agora, mas aquele momento de reflexão que antes de você dormir hoje à noite, feche os teus olhos e pergunta para o Senhor: Senhor, quem sou eu? O que você quer que eu faça? E aguarde uma resposta, irmão, do Espírito de Deus. Porque você não está à toa. Jesus falou: não foste vós que me escolheste, mas fui eu. Eu que te escolhi e eu te designei para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmão, nós não estamos aqui para brincar de evangelho. Acabou, irmão. Somos crentes. Você é um defunto vivo. Oh, meu Deus do céu. Você é um morto vivo. Você que é crente, você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Ele é seu chefe. É Ele que manda. Agora, se tu não obedecer, tu vai ver lá na frente. Eu não estou aqui colocando medo em você, não. Mas você vai ver você perder galardões que o Senhor está preparando para aqueles que amam a Ele, que servem a Ele com alegria nessa terra. Irmão, se é um galardão ou se é uma recompensa de Deus, vale a pena você sacrificar o corpozinho, seja lá o que for, aqui nessa terra, para fazer a vontade de Deus. Nosso tempo é muito curto aqui na terra, irmão. Tu pensa que 80 anos é muito tempo? É nada. Esses dias eu estava com 30 e poucos anos, já estou com 60 e... Lá vai, 67, 66, nem lembro mais. Eita, desculpa, eu bati aqui no negócio da menina. Você está entendendo, irmão? Quem sou eu? Eu vi as pregações que foram ministradas recentemente aqui. Eu não vi todas, mas eu vi o título. Parece que o Espírito de Deus está querendo alguma coisa de vocês aqui. Se você não está bem lembrado, vai lá no canal do YouTube aqui e olha as mensagens que foram recentemente, irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para essa igreja. Não é tempo de brincadeira, irmão. Quem é que quer ir para o céu aqui? Olha, tá vendo? Todo mundo quer. Quem é que não quer ir, irmão? Irmãos, as flores do céu não existe comparação humana para as cores dela. Não existe. A minha mente humana não consegue decifrar a beleza e as cores das flores que tem no céu. A minha mente está voltando lá naquela época. Quem lembra da televisão de tubo? Pronto. Aquela antiga lá. Era, na época que eu tive essa visão da praça, era como se tivessem arrancado o tubo da televisão e eu vinha por trás da televisão e eu colocava minha cabeça aqui. E eu vi a praça. Irmão, se você acha que um vidro é transparente, o cristal daquela praça é muito mais transparente do que você possa imaginar. Se você já viu água cristalina, não chega nem ao chulé da água do rio da vida. Agora, sabe o que eu acho mais impressionante, irmão? É que quando você lê no livro de Apocalipse, e você chega lá no final do livro, o Senhor fala: eu serei o seu Deus. Irmão, você sabe o que é o Criador de todas as coisas, o próprio Deus, habitar com você? Pensa sobre isso. Hoje a gente não consegue ver ele, mas haverá um momento, num novo céu e uma nova terra, porque isso aqui vai ser desmanchada. Isso aqui vai virar uma bola de fogo. Por quê? Porque ela está contaminada pelo pecado.
Então ela tem que desaparecer. Mas o novo céu, a nova terra. E Deus vai habitar comigo e com você, irmão. Que privilégio é esse? Por que os outros planetas não têm esse privilégio? A Bíblia só fala da terra. Como que Deus vai criar um céu, um novo céu e uma nova terra só para botar a gente lá? Yes! Consciência, irmão, de quem você é. Você não é uma minhoca, irmão. Jesus foi bem claro lá em João. João escreveu e disse assim: eu vim para os meus, eu vim para os judeus. Mas eles não me aceitaram. Ele estava atrás de um cara como Davi, um lutador, um guerreiro, que viesse resolver o problema de Israel. Esse cara é um doido, é um xarope. Jesus falou: eu vim para esses. Mas eles não me quiseram. Eles não me aceitaram. Mas todos aqueles que me receberem, eu vou te dar o poder. Não é um poder é meio limitado, irmão, mas é o poder de se tornarem filhos de Deus. Não filhos da carne, mas filhos do Espírito. Irmão, logo, logo nós vamos vazar dessa terra. Vamos embora daqui. A igreja vai ser arrebatada. Isso aqui vai virar um caos automático. Caos. E nós vamos lá para cima, passar 7 anos lá recebendo os nossos galardões. Vamos ser julgados não para condenação, mas para receber galardões. Aí depois, irmão, vai estar aqui durante os 7 anos de tribulação, como uma expressão bem popular, o cacete comendo aqui embaixo, muita gente morrendo. Vai ler o livro de Apocalipse, capítulo 6 em diante, você vai saber o que é que vai estar acontecendo aqui na terra. Morrendo muita gente, muita gente. Só na primeira citação bíblica, alguns estudiosos da Bíblia dizem que nesses primeiros capítulos, metade da população da terra já tem morrido. Fala, Jeová. Aí depois, irmão, nós vamos voltar. Não pense que você vai morar no céu eternamente. Não, irmão, só são 7 anos. Vai voltar para reinar com Cristo aqui nessa terra ainda durante 1000 anos. Por quê? Deus é tão misericordioso que Ele ainda vai salvar algumas nações para ter o direito de entrar no milênio, mesmo com tanta gente morrendo. E quem é que está preparado para treinar essa galera que saiu da tribulação e vai entrar no milênio? Quem é? Fala eu. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Então, deixa eu só dar uma dica para você. Eu nem sei como é que está o tempo, tem 11 minutos aí. Se você, irmão, vou citar uma coisa mais simples para você entender. O pedreiro precisa de qual ferramenta para trabalhar? Pelo menos 2, fala aí para mim. Colher de pedreiro, o que mais? Um enxado, não é? Não precisa? Ferramentas. Um dentista precisa de quê? Um monte de ferragem, né? de ferramentas para exercer a sua profissão. Um advogado precisa de quê? Ele estudou tantos anos, todos eles estudaram para ter o conhecimento de manusear aquelas ferramentas. Ei, e tu? Está andando em amor? Porque nós vamos precisar dele durante o milênio. Está andando em alegria? Está andando em paz? Está produzindo o fruto do Espírito de Deus? Porque se você não sabe como funciona o reino, como você pode ajudar essas pessoas que vão sair da tribulação e entrar no milênio? Então, agora é o seu tempo de você desenvolver o fruto do Espírito. Alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amor, paz. Meu irmão, todas essas coisas.
Porque nós vamos precisar, porque o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito. Então, durante esses 1000 anos, irmão, nós temos que estar afinados e afiados com essas características, porque nós vamos ter que trabalhar durante o milênio. Não pense que é sombra e água fresca, irmão. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu também. Não pense que Deus está sentado no trono sem fazer nada não, irmão. Pelo menos no momento que eu vi ele lá, ele não estava sentado, ele estava numa reunião celestial. Fala, Jeová. Quem eu sou? Pergunta para o Senhor. Quem eu sou? O que é que você quer que eu faça, Senhor? Os dias estão se abreviando, irmão. A aparição do anticristo está diante dos nossos olhos, irmão. O sistema de governo do mundo está agitado. E o anticristo, irmão, ele vai aparecer num momento de crise, onde ele vai trazer paz para todo mundo. Aí quando chegar para o lado do judeu, porque ele vai fazer aliança com o povo judeu, aí o que vai acontecer? Depois de 3 anos e meio, ele fazendo toda essa articulação, né, para conduzir o povo, aí na metade dos 3 anos, dos 7 anos, nos 3 anos e meio, o cara chega e quer sentar no lugar santo e dizer, eu sou Deus. Que é tudo que o diabo quer fazer. Ele sempre quis. Por isso que ele despencou lá de cima. Porque ele queria ser Deus. Ele sempre quis. Na hora que aquele cara sentar lá, num lugar que para o judeu é santo, e dizer, eu sou Deus, aí o pau quebra. Aí começa a segunda metade da tribulação, tempos de angústias, como nunca houve aqui na terra. E você vai ler Apocalipse, que é melhor. E os livros de Mateus também falam muita coisa sobre isso. Então, irmão, não vamos brincar. Não vamos brincar. Você já viu uma pessoa endemoniada? Quem já viu pessoa endemoniada aqui? Qual é a reação dela? Mulher que fala com voz de homem, homem que fala com voz de mulher, não é assim? Se arrasta feito uma cobra, né? Quem já viu manifestação do diabo? Aquilo ali é o diabo querendo mostrar quem ele é. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Por que você não se deixa ser possuído pelo Espírito de Deus? Fala, Jeová. Por quê? É infinitamente melhor, irmão. Às vezes parece loucura. Mas é a sabedoria de Deus. Quem sou eu? Mas pergunte e espere uma resposta. O Espírito de Deus vai falar com você hoje à noite. Estou crendo de todo o meu coração. Mas tome uma posição, irmão. Porque não é mais tempo de brincadeira. O que vão achar de mim não interessa. É melhor você saber o que Deus vai achar de você. Você já pensou Deus dizer que você é a menina dos olhos dele? Que ele te ama? Que ele te cura? Aleluia. Faça a pergunta hoje à noite. Quem sou eu? E espere uma resposta. Senhor, o que é que você quer que eu faça? Espere uma resposta. Pai, eu te dou graças. Eu fiz exatamente aquilo que você me instruiu para fazer. Ensinar a teu povo, a tua igreja, a tua palavra. Para que eles possam entender a grandeza do teu reino, da tua sabedoria, do teu amor, e que eles possam experimentar como é bom te servir. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito encontre hoje à noite
lugares nos teus filhos, para que eles possam te escutar. Não só a pergunta que eles vão fazer hoje à noite, mas todas as respostas que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus.